Boa noite a todos. Vamos começar um estudo agora da Lei Complementar 46, que é o regime jurídico único do Estado do Espírito Santo e dispõe sobre os servidores do Estado. O regime jurídico, ele engloba tanto a administração direta, legislativo, executivo e judiciário, quanto autarquias e fundações. É o que vem aqui disposto no artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis, da administração direta, das autarquias, das fundações públicas do Estado do Espírito Santo e de qualquer de seus poderes. Foi exatamente o que eu acabei de citar aqui. E já nesse primeiro artigo, uma boa observação a ser feita é em relação à administração pública. Observem que é administração direta, os três poderes. Se citarem administração direta e indireta, está errado, porque a gente sabe que a administração indireta ela é composta por autarquias, fundações, EP e SEM. Que seria isso? Empresas públicas e sociedade de economia mista. E aqui é muito claro em dizer que são só autarquias e fundações. Continuando. O regime jurídico único de que trata este artigo tem natureza de direito público e regula as condições de provimento dos cargos, os direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades dos servidores públicos civis. Bom, gente, o que é o regime jurídico único dos servidores do Estado do Espírito Santo? O servidor público, ele precisa também de regras, né? E uma lei para que seja embasado, né? Toda a atuação do servidor na administração pública. E diferentemente dos funcionários das empresas privadas, que são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, no caso, os servidores públicos é diferente. Então, eles precisam de uma lei específica. E no Espírito Santo é a Lei Complementar 46. Ok. Continuando. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público e que tem como características essenciais a criação por lei, em número certo, com denominação própria, atribuições definidas e pagamento pelos cofres do Estado. E aqui é muito interessante também citar o fato, né, da lei. Por quê? Porque a própria Constituição Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 37, é um capítulo que fala especificamente sobre a administração pública, né? Ele traz aqui nesse artigo 5 princípios, e são os princípios norteadores da atuação pública, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu não vou me prolongar nos conceitos dos demais princípios, mas eu acho que é válido citar o princípio da legalidade. O que seria o princípio da legalidade? Ele direciona a atuação pública, ou seja, a administração pública ela tem que ser pautada na lei. Então, tudo que a administração pública fizer deve estar disposto em lei, diferentemente da administração privada, que pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, o princípio da legalidade aplicada ao setor público, aplicado, né, o princípio, ele dispõe exatamente isso. Ele norteia a atuação dos administradores. Continuando. Os cargos de provimento efetivo são organizados em carreiras segundo as diretrizes definidas em lei.
Então, as carreiras, elas vão depender do cargo que você está entrando. Se for no executivo estadual, você tem cargo de analista, você tem cargo de auditor, do tesouro, você tem cargo, diversos cargos, né? Então, cada cargo vai possuir a sua carreira, o seu plano de cargos e salários estabelecidos em lei.